Prometido é cumprido neste canal, e então se for, vá na paz. Hoje a gente vai fazer análise do imaginário de Bacurau, que é um filme nacional, que se você não viu, cara, eu recomendo que você saia correndo pra ver enquanto ele ainda existe nos cinemas, mesmo porque merece ser visto no cinema. E é muito interessante porque se passa no Brasil, num futuro meio próximo, um pouco distópico, onde uma moça está retornando para sua vila, essa vila chama Bacurau, e ela está levando de volta combustível. Quando ela chega lá, a Dona Carmelita, que é uma dessas grandes matriarcas, como se ela cuidasse da comunidade inteira, faleceu e vai ter então um enterro da Dona Carmelita. E daí logo depois disso, você começa a conhecer essas figuras muito interessantes da cidade e eles percebem que Bacurau não está mais no mapa. E coisas estranhas começam a acontecer e eles têm que aí lutar contra invasores externos, que é quase como se tem uma caçada contra humanos, assim, feita por gringos, é claro, e paulistas. Maus, né, pelo Sudeste, nordestinos. Obrigado, tá? Pra vocês existirem. Esse vídeo de análise de imaginário é feito em parceria com o meu grupo de estudo, os Jogos Imaginários, o Joy. Essa pesquisa foi feita pelo Luiz Roveran, que tá fazendo doutorado agora, ele é músico maravilhoso, e assim, não foi bem uma pesquisa, ele escreveu o bagulho inteiro, assim, eu só tô achando legal, e às vezes eu coloco uns trecos que eu penso. E é meio isso, assim, porque a pesquisa está perfeita, obrigada Luiz, te amo para sempre. Tem várias ideias em Bacurau que a gente pode pegar de vários outros lugares. A primeira é de que tem poucas pessoas lutando contra um grande inimigo. E essas pessoas talvez não sobrevivam. A gente tem essa ideia em alguns filmes que vieram antes de Bacurau. Entre eles, de todos, eu prefiro Os Sete Samurais, do Akira Kurosawa. Também tem Sete Homens e um Destino, que acabou de ganhar remake. Então são contos aí que narram mais ou menos essa ideia. Então você tem aí uma ideia sobre Bacurau. A outra ideia sobre Bacurau é uma questão política, porque tem política em Bacurau. Oi, Malu. Não apenas porque eles se enfrentam contra um político, mas porque tudo que está acontecendo lá é político, a obra é política, a vida é política, não é mesmo, gente? Mas enfim, essa coisa de que pessoas que talvez não são consideradas super bem armadas, maravilhosas, podem lutar contra um grande inimigo ou um regime, é uma coisa que também já existe em outros filmes. Um dos meus favoritos, que eu sempre recomendo, é o Encoraçado Potemkin, que faz parte aí do expressionismo russo. Ele tem uma cena maravilhosa de briga, né, contra o czarismo e tal, e tem uma cena que vai ser repetida em muitos filmes, que é a cena de um carrinho de bebê caindo nas escadas. Essa cena vai ser repetida depois ad nauseam, assim, em diversos outros filmes. E a terceira ideia que existe em Bacurau é uma ideia de uma revolução sertaneja, que é uma coisa que não só existe na nossa história, e muitas vezes com heróis maravilhosos que foram destroçados, como na Guerra dos Canudos, mas também existe na nossa cultura cinematográfica, com Glauber Rocha. Glauber Rocha, não sei se você conhece, ele não é só um cara que na escola de cinema se fala muito, tá? Ele foi um cara muito importante porque ele tratou desses assuntos no cinema, e um desses foi A Revolta dos Sertanejos. E talvez um dos filmes mais conhecidos do Glauber Rocha aí pra você dá uma olhada, é Deus e o Diabo na Terra do Sol, que também trata da luta aí de sertanejos. Tem essa questão nordestina aí no cinema. Eu vou fazer uma análise do imaginário da cidade, porque a cidade é muito característica, assim, e ela tem pontos que eu acho que são interessantes. Então, em vez de pegar uma coisa e olhar muito profundamente, eu vou falar de coisas diferentes um pouquinho mais rápido. A primeira que eu queria falar é sobre a questão do sagrado. Existe um sagrado em Bacurau que é uma ingestão de uma pílula, um bagulho que tem lá, que depois você descobre que é quase um alucinógeno e pá. Mas essas coisas de você beber algo ou comer algo sagrado existem em quase todas as religiões, do cristianismo a todas as coisas pagãs e xamanismo, etc. E é uma coisa que o Gilberto Duran vai tratar no livro Estruturas Antropológicas do Imaginário, que é um dos caras que a gente estuda. Ele vai falar que a beberagem sagrada é secreta, oculta, ao mesmo que é a água da juventude. Então existe uma ingestão coletiva de algo que faz com que a população se sinta diferente. Ele vai dizer que existia na América do Sul um papel de um banquete ritual e o beber e embebedar-se coletivamente. Esse papel das bebidas fermentadas é muito comparável ao do soma indo-iraniano, que depois vai ser usado naquele livro, né, do...
Aquele livro de distopia, me ajuda? Ninguém lembra. Tá bom. A virtude dessas beberagens é ao mesmo tempo criar uma ligação mística entre os participantes e transformar a condição triste do homem. Olha só que legal e que interessante. E eu acho que o lance de toda a comunidade tomar isso, inclusive para lutar contra seus invasores, cria essa questão de tribo. E eu acho que ele brinca com esse lance da religião, não apenas nisso. Ele brinca em outros momentos, especialmente na parte do... Ô, gatinho. Na parte da nudez, quando ele tá mostrando quase um Adão e Eva antes da queda. Então você tem lá um cara e uma mina e eles estão nus e a galera do mal tá chegando e vai bater neles. Só que daí eles mostram que a nudez, nesse caso, não é bíblica nesse sentido. Eles não vão ser mandados embora. Eles destroem a galera. Eles já tinham tomado seus bagulhinhos. Eles estavam preparados. Então ele traz uma questão dessas beveragens que eram muito comuns na América Latina, onde a gente está, como uma forma até de enfrentar essa questão religiosa que é trazida por estadunidenses e inclusive paulistas, né? No Sudeste, a gente tem uma presença aí muito grande de perda dos nossos valores indígenas, nossos valores afro, de outras culturas que vieram para cá que não europeias. Então eu acho isso muito bacana. Então essa é uma parte. Que é uma parte meio noturna ali do filme. Uma parte que é bem diurna e bem ascensional é a maneira como eles deram o nome da cidade. Bacurau é o nome de um pássaro. E esse pássaro, ele é noturno, mas ele habita à noite, né? Não é que ele é noturno no sentido de ser coletivo e pá, como o lance da beveragem. E ele é muito bravo. E quando a gente olha nas estruturas antropológicas, o Duran vai lembrar que essas noções de voo são muito importantes. Porque o pássaro partilha junto com a flecha de uma noção de poder ir e ascender aos céus ao mesmo tempo que mata o inimigo. Então é quase um vento destruidor, especialmente um pássaro bravo. Então você tem um aspecto diurno mesmo porque você tem uma batalha acontecendo em Bacurau. Então você tem essas dicotomias em Bacurau de ele poder usar imagens que são muito imagens de contemplação, imagens de vilarejo e também imagens de muita luta, afinal tá acontecendo uma batalha. E isso é mostrado na cidade, eu acho, como é a intimidade versus como a cidade se transforma num labirinto pra galera que tá lá indo invadir. A cidade, ela funciona de uma forma muito matriarcal, a gente viu lá no começo do filme que ela tinha uma matriarca, as personagens femininas são muito importantes para a história e elas mantêm a comunidade viva, da menina que está voltando até a médica da cidade. Então você tem uma questão muito tribal e indígena no sentido de manter essa comunidade viva de diferentes maneiras, né, que ela pode existir. E eles todos agem com muita intimidade com relação à cidade, porque todos eles se conhecem. O forasteiro é que é diferente. Para eles, existe uma coisa de casa, de íntimo. E eu já falei algumas vezes que Bachelard sempre diz que a casa é o labirinto codificado. Então, Bacurau é um labirinto que já foi resolvido para as pessoas que moram lá. Agora, para as pessoas que estão indo invadir, não. Tanto que eles pegam várias coisas como os túneis subterrâneos, eles modificam a cidade. Então, o que parecia ser uma escola vira alguma outra coisa, que parecia ser uma cabana onde tem as pessoas nuas de boa, é um lugar que, mano, você vai morrer. O que parecia ser um museuzinho vira um lugar de emboscada. E eles percebem, eles têm um pouco de náusea, né, quando eles veem que essa galera tá chegando. Então aquilo meio que vira um labirinto para eles. Eles precisam ir atrás de alguém da comunidade que entende a cidade, mas, né, de outras maneiras. E daí depois a cidade se torna tão íntima que se torna um labirinto para os outros. E eles podem usar da própria cidade para exterminar um mal que tá além deles. E muitas vezes a gente vive essa imagem do labirinto de um jeito meio nauseante, difícil, como se a gente não pudesse resolver. O Gilberto Duran, no Estruturas Antropológicas do Imaginário, ele vai dizer: o labirinto, seguindo o isomorfismo teriomórfico, ou seja, que, né, a gente tem medo da morte, das imagens negativas, tende a animar-se, tornando-se dragão ou escolopendra com 15 pés de comprimento. O que ele quer dizer isso? É tão assustador você estar num labirinto que, mano, vira um monstro. O próprio labirinto vira um monstro. E o labirinto para Bachelard é animado, mas ele pode ser animado como casa ou animado como algo ruim. Ele vai dizer o seguinte, na Terra e os Devaneios do Repouso:
O sonho de labirinto tem sempre uma unidade dinâmica, a raiz que se torna a serpente, porque muitas vezes quando a raiz começa a crescer, ela é quase uma serpente subterrânea, sacou? O movimento da grande serpente, a água fosforescente, nos deveriam ter ensinado que entrávamos no domínio do sonho. Eu geralmente falo de labirintos por conta dessa questão da angústia, e daí eu recomendo você dar uma olhada em outros vídeos, mas eu acho importante trazer nesse essa questão de como o labirinto pode ser visto de formas muito diferentes dependendo da sua perspectiva. Para os moradores de Bacurau era morada, era um bom labirinto. Para a galera que vai invadir nem tanto, e ainda bem, não é mesmo? De novo, se você viu Bacurau, veja de novo, porque filme brasileiro precisa de todo o apoio possível. Se você não viu, vai assistir correndo, que é maravilhoso. Me diz o que você achou dessa análise do imaginário, e semana que vem eu tô de volta para falar da origem de algo maravilhoso, chamado Bebê Yoda. A gente vai passar do labirinto nauseante ao Bebê Yoda, que é a coisa mais linda do universo.